podcast Parafraseando, hoje com muita gente aqui especial, bacana. Ao meu lado aqui o doutor Antônio Barreto. É isso aí, mais uma vez estamos aqui no Parafraseando, Conversa em Foco. Hoje nós temos aqui, pela primeira vez também aqui, para interagir conosco, conduzir esse bate-papo, nosso amigo, sócio, parceiro, Alcides Oliveira. Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Olá, pessoal de casa. É um prazer participar dessa mesa aqui e ainda mais tendo um amigo, um colega de profissão. Isso. É um prazer recebê-lo, Lucas. Poxa, que alegria estar aqui com vocês. Sextar aqui com vocês, né? Para a gente poder se divertir um pouco, falar sobre temas muito importantes para todos que estão nos assistindo. O doutor Alcides hoje está calado aí, tá tranquilo, né? Tá lá tranquilo. Né? Em outro ambiente não é assim, né? Hoje ele tá bem soltinho aí. Quando a gente falou, ó, o doutor Lucas vai estar lá, ele disse, rapaz, hoje eu vou aprender um bocado lá, ó. Tem que aprender. Poxa, que bacana, é uma honra. Eu que aprendo com vocês também. Nós que somos advogados, nós estamos sempre aprendendo, atualização. Eu digo, Alcides, fica anotando as coisas que o doutor Lucas vai falando lá, que é pra gente aplicar tudo no nosso escritório. Pronto! Isso é muito bacana. Hoje o doutor Lucas conosco, né? Graduado em Direito pela UEMA, né? Pós-graduado em Direito Contratual, e ele é especialista em LGPD, né? Advogado associado da Directus também, mandar um abraço aqui a todos da Directus. E é isso, doutor Lucas, é um prazerzaço ter você aqui conosco hoje. Ô, gente, que maravilha, tá aqui com falando vocês. desse assunto muito relevante, muito atual. Né? Exato. E agora a bola com o senhor aí. Ô, gente, que maravilha. Boa noite a todos. Poxa, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, para a gente conversar sobre essa temática. O Laerte é uma pessoa que é muito querida, né? A gente já tem um laço profissional aí de alguns anos, mas sobretudo uma amizade, e fico muito feliz de vê-lo aqui com seus amigos e sócios, né? Sim. E eu torço muito para que vocês prosperem também. E vamos lá. Pessoal, primeira pergunta. Olha ali, olha para cá, para ali. O senhor pode estar olhando essa câmera. Tá. Primeira pergunta que todo mundo quer saber, o que é LGPD? Pronto. Para ninguém ficar confundindo, para ninguém ficar confundindo a sigla, que a gente sabe que muitas pessoas acabam misturando as letrinhas. Pessoal, vamos lá. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, o que é essa lei? A gente ouve aqui e ali a importância dessa lei, né? Pela própria sigla, a gente já consegue ter algumas informações. Então, a gente vê lei geral. Como assim geral? Geral significa que ela vale para todo mundo. Vale, inclusive, para o Estado, para os poderes públicos, para as empresas. Então, todos têm um dever de proteger. Por isso que é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a gente vê o CDC, Código de Defesa do Consumidor, a ideia é parecida. Só que a palavra mudou. Defesa no CDC é proteção. Aqui. Por que proteção? Porque o titular, em face dessas grandes empresas, nós somos titulares de dados. Nós temos CPF, nós temos nossas fotos tiradas por aí, nós temos nossa biometria coletada, enfim. Várias ocasiões a gente tem dados pessoais coletados. Nós precisamos de proteção. Porque chegou um ponto, meus amigos, que ficou muito... perdeu-se o controle. A gente vê empresas coletando e tratando dados sem passar essas informações para o titular, sem que o titular saiba, poxa, o que estão fazendo com o meu dado, com a minha informação? Estão compartilhando com quem? Até costumo dar esse exemplo. A gente tem o seguinte, uma pessoa vai viajar, eu vou fazer uma viagem, eu compro a passagem aérea, eu faço um cadastro do meu dado. Na hora que eu for chegar na minha hospedagem, eu faço um cadastro. Na hora que eu vou fazer um tour pelo centro de uma determinada cidade, algum lugar, eu faço um cadastro naquele transporte. Tenta imaginar várias situações em que a gente acaba compartilhando dados. Então chega um ponto que você precisa ter uma segurança para aquele que é o titular em relação àquelas empresas, o poder público com quem você está compartilhando, de que eles vão proteger aquilo, de que esse dado não vai ser usado de forma indevida. E o que a gente vê hoje, infelizmente? A gente vê hoje nas redes sociais, principalmente o uso indevido, criminoso de dados de menores de idade, associados até a
a questão de cunho sexual, questões de divulgação de fotos, de imagens. A gente vê a população idosa, então, recebendo ligações aqui e ali de crédito, solicitando, vamos fechar um contrato aqui de consignado, fraude. Às vezes a pessoa numa situação de vulnerabilidade acaba aceitando, achando que é verdadeiro, mal sabendo que é uma empresa que ele nem sabe quem é. Aí muitas vezes, pelo fato de essa pessoa, de esse colaborador que está em contato com ele, souber diversas informações, ele acaba confiando, achando, opa, estou sentindo segurança aqui, acaba muitas vezes, a gente sabe, né, no judiciário, chovem ações envolvendo fraude bancária, enfim. Então, chegou um ponto, meus amigos, que precisou de uma lei. Precisou de uma lei porque o Brasil já estava meio fora assim, do contexto internacional. A Europa já tem, Estados Unidos, os estados já tinham. Nossos países aqui da América do Sul já tinham. E o Brasil ainda não tinha. Então, assim, chegou o ponto, houve uma tramitação no Congresso e foi proferida, foi publicada, né, foi promulgada no governo Temer ainda, em 2018, a LGPD. Só que ela ficou 2 anos ali paradinha, não estava valendo, para as empresas e os órgãos poderem se adaptar. Veio a pandemia, estendeu-se por mais um ano o início da vigência da lei. E a aplicação das punições também por um tempo. Né? Sim, e pasmem, né? Tem gente que acha que isso ainda não chegou aqui no Brasil. Tem gente que acha que esse negócio aí não é para cá, não. É só para fora. Só para banco. Né? Até que, de fato, chega uma situação que né, essa pessoa vai ser ali um refém de algo e ela vai se atentar pela gravidade. Né? A gente pode contar alguns casos aqui nos bastidores, claro que sem citar nomes, óbvio. E veio a lembrança de um caso que a gente recebeu, não sei se vocês vão lembrar, de uma situação do próprio filho pegar realmente o celular e colocar para desbloqueio. Né? Acredito que seja pela mãe dele, né? Para fazer o reconhecimento facial. E ele fez um empréstimo. Olha. Né? Ou seja, criminoso. Sim. Né? E acontece muito isso, doutor Lucas. Né? Acontece. Tem acontecido bastante, né? Porque... essas fraudes. Imagine se não tivesse essa lei. A gente sabe que... A gente tem sempre a impressão de que nós estamos 2 ou 3 passos de quem usa inteligência para fazer o mal, né? Então, assim, imagina só se não existisse uma legislação como essa. Então, tu acabaste de dar um exemplo, e tem vários outros. Então, empréstimos consignados que a gente viu, que a gente acabou de falar. A gente tem, por exemplo, acho que você já deve ter presenciado essa situação. Você ir numa farmácia, você vai lá, faz um cadastrozinho, te pedem teu CPF em troca de um desconto. Sim. Acontece com muita frequência, né? Em princípio, a gente olha isso e vê qual é o erro nisso. Pelo contrário, eu estou tendo uma vantagem, porque eu estou recebendo um desconto. Mas muitas vezes, principalmente uma dada rede de farmácias aí que a gente conhece, na hora que a gente coloca o nosso dedinho ali naquela telinha, que a gente vai avaliar o atendimento ou vai colocar o CPF, ali estão coletando a biometria nossa, que é um dado sensível, segundo a lei. E é um dado, por que é um dado sensível? Porque a biometria digital, a minha digital não é igual a do Laerte, que não é igual a sua, do Dr. Barreto, a sua. A digital, ela é muito personalíssima. Sim. Então, se pego a digital minha, dali para me identificar é 2 tempos. Né? Não tem como confundir, é diferente do endereço. Eu vou pegar o endereço do Laerte, ora, o endereço do Laerte, eu não necessariamente estou identificando o Laerte, porque eu sei que o Laerte mora. O Laerte tem os filhos, tem a esposa. Então pode ser que pelo endereço eu não estou identificando exatamente o Laerte. Agora, uma biometria, um reconhecimento facial, é coisa mais sensível. Um dado genético, são dados que merecem uma proteção e um cuidado mais especializados. Às vezes a gente tem câmeras, isso acontece muito nas escolas, né? Às vezes tem câmeras que a própria pessoa que frequenta a escola não sabe que é uma tecnologia ali naquela câmera tão destacada, tão avançada, vamos assim dizer, que o reconhecimento daquela pessoa ele acaba sendo praticamente instantâneo. E a gente não sabe muitas vezes quanto tempo que aquela escola está armazenando aquele dado, o que vai ser feito ou não. Então, assim, são muitas situações, são muitos cenários, escolas, bancos, a gente tem comércio de um modo geral. Então, na hora que você vai fazer o comércio online, né, que está muito popularizado,
As pessoas compram online porque é mais barato, porque é mais acessível, porque vão pagar menos. Praticidade, né? Praticidade de você poder comprar em casa sem sair de casa. Então, assim, tudo assim, que a gente imaginar, nós estamos cedendo nossos dados em troca, muitas vezes de alguma vantagem, mas o problema nasce quando esse dado ele é compartilhado com alguém ou ele é usado de uma forma indevida. Exatamente. Porque se eu for informado de que ele está sendo usado de uma forma benéfica, e eu tiver conhecimento e dar meu consentimento, aí tudo bem. Aí tudo bem. A própria lei resguarda isso no artigo 2º, quando ela fala que os dados podem ser usados para resguardar e fomentar o desenvolvimento tecnológico e a inovação. A LGPD está dizendo o seguinte: opa, eu não quero que as empresas deixem de tratar dados. Elas têm que tratar dados, só que elas têm que tratar de uma forma responsável. Não é de qualquer forma. Por quê? Porque hoje a gente vê as grandes big techs, as grandes empresas, elas ganham dinheiro com isso. Elas ganham dinheiro em troca do nosso tempo que nós dedicamos nas redes sociais. Então, a publicidade que ela vende é em troca justamente do fato de que a gente tem uma dependência hoje em relação à comunicação nas redes sociais. Independentemente do perfil da rede, se é uma rede para negócio, se é uma rede para compartilhar, é um TikTok, é um Facebook, é um Twitter. Então é essa realidade, é essa sociedade informacional que a gente vive hoje, em que eu posso fazer uma videoconferência com alguém do outro lado, em que a gente está conversando aqui agora com um público gigantesco, pessoas que podem estar nos assistindo até de outro lugar, de outro país. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje, meu amigo. Então, essa legislação, ela tem sido muito importante, né? E aí a gente pode falar um pouco mais sobre ela. Se quiser, a gente avança mais um pouquinho. A gente costuma ver muitos exemplos, como você mesmo citou, né? E às vezes a gente recebe algumas ligações que a gente não sabe de onde vem, como conseguir o número. Exato. Né? E aí a gente acaba, depois dessa explanação, a gente acaba tendo uma noção, né, que pode ter vindo de algum desses sites, algum desses cadastros, de algum desses locais acessados, né? Inclusive, curiosamente, hoje eu recebi uma ligação de Fortaleza de um golpista. A gente até filmou na hora. Foi, né? Só dizendo que eu tinha tipo uma modem. Conta. É o modem. A troca modem do modem de uma operadora aí de internet. Sendo que eu nunca nem tive internet dessa operadora, né? E aí só porque você tem um endereço assim assado. Eu disse, como é qual o endereço? Qual o número? Entendeu? E aí, como a gente já fica um pouco escaldado com isso, né? A gente é da área também do direito, então a gente acaba convivendo com isso. E aí foi bem curioso. A gente ficou ali instigando até que ela viu que não ia conseguir extrair as informações que ela estava tentando buscar, e aí desligou o telefone. Mas, de fato, a gente tem que ficar bem ligadinho, atento, como é importante, porque nossos dados, eles circulam dia a dia mesmo. De certo modo, tu falaste uma questão mais criminal, né? Que a gente vê muito. Então, essa questão criminal já não é da LGPD, já tem uma coisa mais antiga. A gente vê os crimes digitais, já essa discussão já há mais tempo. Mas né? os vazamentos, o vazamento, por exemplo, do número de contato, ele não faz parte ali da... aí sim. Porque, de certa forma, é criminal, a pessoa tá ligando, tá tentando golpe, dar um golpe, caso. mas o vazamento do número pessoal já dentro da lei, né? Tu tocaste num ponto interessante, porque uma coisa é você identificar, ali tem um crime. Você vai investigar a pessoa e eventualmente vir a prender, etc. Sim. Mas isso não é suficiente. Porque o fato de aquela pessoa ter sido punida não significa dizer que isso vai inibir outras pessoas de fazerem a mesma coisa. Isso. Essa questão do direito penal de dizer, vai inibir por isso, por aquilo, a gente sabe que hoje não tem mais essa ideia. Não tem mais aquela força. Precisou vir uma lei para dizer, olha, esse crime só foi feito porque alguém compartilhou, que alguém que tinha um dado daquela pessoa compartilhou indevidamente para uma finalidade que aquele titular, ao fornecer para ela, não consentiu, não concordou. Só foi possível esse crime por isso. Porque senão ele sequer teria conseguido entrar em contato. Né? Então... Doutor Lucas, e como é que fica a responsabilidade das operadoras em relação a esses vazamentos de dados? Por exemplo, a operadora do Antônio é a Claro, né? Como é que fica a responsabilidade da Claro em relação ao vazamento do número dele pessoal para uma pessoa desconhecida tentando dar um golpe, oferecendo algo inexistente, um contrato de algo inexistente, né? Como é que fica essa responsabilidade?
No geral, né? A gente está dando um exemplo aqui da operadora, né? Mas no contexto geral. Maravilha. No caso da Claro, que inclusive é uma das empresas que está sendo investigada, foi divulgado ontem na lista da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Claro está sendo investigada nessa situação. Nesse caso, na hora que você contratou o serviço da Claro, muitas vezes a gente não percebe, mas a gente consente, a gente concorda, mas que aquele dado ele vai ser utilizado para viabilizar a prestação daquele serviço. Jamais tu concordaria em fornecer um dado para a Claro, para que a Claro utilize para uma finalidade diversa. Então, o que acontece? Se esse dado, de alguma forma, ficar evidenciado que só se chegou ao teu telefone porque alguém da Claro, porque houve algum incidente de segurança, a gente fala popularmente de vazamento, né? Aconteceu internamente, a Claro, segundo a lei, ela é a controladora de dados. Ela trabalha com esse conceito. O que é o controlador de dados? É aquele que vai, ao coletar o teu dado, te dizer o seguinte: eu estou coletando o teu dado para essa finalidade, utilizando tal base legal, que a gente pode falar o que é, mediante tal duração por tanto tempo. Então, o controlador de dados é aquele que vai te pedir teu dado para algum motivo. Então, na hora que tu fecha um contrato com a Claro, é óbvio que ela vai te pedir teu contato, e vai te fornecer esse telefone, porque você está contratando para isso. Mas, em se tratando de LGPD, não se fala em obviedade. Tem que estar escrito lá a finalidade. Você está fornecendo seu nome por isso, por tal motivo, por tal finalidade. Esse dado vai ser ou não vai ser compartilhado com terceiros. Então, assim, a gente sabe que a Claro, ela faz parte de um grupo econômico. Então, muito provavelmente, ali, a gente concorda que ela compartilhe com outras empresas do grupo econômico da Claro. Tem até um exemplo bem interessante. Não sei se vocês já jogaram aquele joguinho chamado Cartola, de futebol, que é do Grupo Globo. Inclusive, tá no... A gente sempre dá esse exemplo quando a gente dá as nossas consultorias, né? E as pessoas gostam de ouvir. Que é, na hora que você faz ali aquele cadastro no Cartola, e aí eu mando aqui um abraço pra Larissa. Larissa é a nossa amiga lá do escritório, que também trabalha na área, que toda vez ela gosta de dar esse exemplo, e ela joga o Cartola. Você está consentindo, fornecendo teus dados para todo o Grupo Globo, Sport TV, Multishow, todas as empresas, Globoplay. Você está fornecendo teus dados, não é só para aquela finalidade daquele jogo. Você está fornecendo para todo o Grupo Globo, ou seja, para um conjunto de empresas e para um conjunto de finalidades, para fazer marketing, para te propiciar promoções, as melhores ofertas, isso, aquilo, melhores condições. O grande ponto-chave é: o titular, nós temos o direito de ficar sabendo o que é que vai ser feito e controlar o que está sendo feito. Só que a gente muitas vezes não consegue fazer isso sozinho, né? Imagina a gente aqui em São Luís, contratando a Claro, como é que eu vou saber como é que está acontecendo lá dentro, qual foi o incidente? Não. A gente tem um auxílio de um órgão que foi criado, né? Fora as fiscalizações que devem acontecer, que a gente já está vendo que estão acontecendo, para poder ter os nossos direitos respeitados. E a gente pode notificar a empresa. A lei prevê essa possibilidade. A empresa tem que responder em 15 dias. Então, se você é um cliente Claro, ela tem que disponibilizar lá no portal o canal do chamado DPO, do encarregado de proteção de dados. É a pessoa com quem você entra em contato para exigir um direito dentro da empresa. Então você já entra em contato com ela vai te fornecer essa informação, enfim, e você vai poder exercer os seus direitos. Antes não tinha isso. Daí a importância da lei. A gente tem até uma pergunta aqui da doutora Maressa. Ela, acho que justamente bem semelhante a essa. Uma empresa de seguros, né? Ela é cliente dessa empresa de seguros, e essa empresa de seguros, houve um vazamento, né? E o nome dela foi parar no Serasa após esse vazamento, né? E lá pelo score, você fazendo a pesquisa, né? Pelo seu score, pelo seu CPF, você vê lá quantas pessoas procuraram ali ou tentaram fazer algo ali com o seu cadastro, né? Sim. E aí, doutor Lucas, o que vai fazer? Qual é o primeiro passo, a dica, a orientação para quem de repente está nos assistindo, que também está passando aí por essa situação, problema, né? Por esse problema.
o grande ponto é que muitas vezes a gente não sabe onde é que é a origem do problema, né? Nesse caso em específico... Foi emitida uma nota pela própria empresa. Ela era cliente da cliente, empresa? Sim, pronto. Cliente da empresa. Ficou bem claro. Ninguém vai consentir que o dado seja utilizado dessa forma. Então, por mais que ela tenha fornecido aquele dado para a empresa de seguros, foi por uma finalidade para viabilizar a execução daquele contrato, para que esse seguro fosse, para que eles possam avaliar o risco, porque a gente sabe que um contrato de seguro é um contrato que a seguradora ela avalia os riscos previamente antes de te fornecer aquele serviço, né? Então, se houve um vazamento, ela, como controladora de dados, ela tem o dever de adotar as medidas técnicas e administrativas, isso aí está no artigo 46 da lei, para resguardar o titular de dados de vazamentos. Não importa se o vazamento ele é proposital ou não. Então, tu imagina um processo judicial, a empresa dizer, opa, mas foi um acidente. Não cabe. Essa justificativa não cabe. Porque a lei trabalha com a ideia de gestão de riscos. Ainda mais uma empresa de grande porte em nível nacional. Com certeza. Como é que esse risco não vai ser previamente avaliado? O risco de vazamento acontece em todo qualquer lugar, independentemente do porte da empresa. Então ela não pode chegar e dizer, opa, foi um fato isolado, foi um fato pontual. Ela tem que mostrar o quê? Que ela adota mecanismos de gestão de riscos, dizer, opa, vazamento pode acontecer. Pode acontecer um funcionário, às vezes um funcionário mal intencionado, tá desgostoso com a empresa, não gosta, sei lá, acabou de receber uma mensagem até de desligamento, vamos assim dizer, a empresa não tomou cuidado de deslogar os contatos, ele vai lá e vaza um dado relevante. Inclusive, aí já me vem a memória de uma empresa concorrente trazer o cara, de repente, querer comprar o passe do cara ali. Exato. Né? Então, olha, tu vem que já traz todos os dados aí. A gente tem séries aí e filmes, né? Mas também acontece, acontece. Aí eu já lembro um pouquinho até do direito trabalhista, quando tem essas situações de direito trabalhista, ele protege um pouco essa situação, né? Pelo menos a lei, ela já protege em relação a isso. Mas é como a gente está conversando, não deixa de acontecer, porque existem situações como de um funcionário, por exemplo, mal intencionado mesmo, e não liga para nada. E aí é bem legal isso, esse ponto, por quê? Porque para a LGPD não importa se é o funcionário A, B ou C que errou. Para o mundo geral, para o público, é a empresa que assume a responsabilidade, é o poder público, é a organização. Então, assim, internamente, claro que a empresa pode vir a identificar quem foi que errou e buscar responsabilização, uma advertência, dentro da legislação trabalhista, uma suspensão, contrato de trabalho, ou mesmo desligamento por justa causa. Mas, para o público em geral, para o titular de dados, não interessa a empresa chegar e dizer, opa, tudo bem, aconteceu dentro da minha empresa, mas foi a pessoa X, então ela que tem que responder. Não, é a empresa que vai responder. Então, respondendo a pergunta, é um típico caso em que a empresa de seguros é controladora de dados, e por ela ser controladora de dados, ela assume a responsabilidade por esses incidentes. E aí, no plano administrativo, ela pode acionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. No próprio site da NPD, a gente pode depois ver com o público e fornecer. No próprio site da NPD tem lá. Então vocês podem botar no Google a NPD, pronto, acesso, é o primeiro link que vai aparecer. Tem lá, notificação de incidente de segurança. Você preenche lá um cadastro e aí a autoridade fica sabendo, ela vai tomar as providências. E você pode acionar a própria empresa. As empresas têm esse canal. Cabem danos morais, dano material de repente, que dependendo do dano, né, que foi ocasionado ali por uma compra indevida ou de alguma fraude que aconteceu. Depois eu vou lhe contar um caso também que eu fiquei sabendo, assim, bem interessante, né, que é bem pertinente aí. Esse caso do dano moral, ele já chegou no STJ, nos tribunais lá de Brasília. E aí, o que eles têm entendido? Eles estão com um pezinho atrás ainda. Então, assim, não é qualquer vazamento que gera dano moral, mas isso é controverso, porque o mero vazamento, a gente perde o controle daquele dado. Então, a gente perde o controle em relação às consequências, a gente não sabe o que vai ser usado. Então, exatamente. Muitas pessoas têm noção de quando vem, né? Isso. Essa consequência, né? Mas aí é o seguinte, você tem 3 anos ali da sua vida ali, quando você entrou, né, na seguradora ou você sendo cliente de qualquer outro órgão aí, de alguma outra coisa. E aí, esses 3 anos passaram e nunca aconteceu nada.
Aí veio a notícia do vazamento, e aí você vem de uma série de situações, de ligações, né, de notificação do Serasa, já aí começa a aparecer, né, empresa tal, você fez compra, empresa tal. Ou seja, você ali tem um norte, não. Então foi a partir daqui. Cara, tu tocou no principal argumento. É justamente esse, porque o vazamento ele tem essa peculiaridade. Porque diferentemente de um dano que eu vou pleitear, um dano material, bateram no meu carro. Sim. Ora, bateram no carro é uma coisa ali palpável, né? Sim. Você consegue quantificar. Se você leva numa Exato. determinada para fazer um orçamento, tipo. 3 orçamentos aqui e ali, levanta a documentação, tem juizado de trânsito, procura aqui os amigos para juizar uma ação, pronto. Sim. Agora, e o dano para quantificar esse dano de um vazamento de um dado? Né? Olha aí, a dificuldade já começa daí. E também, justamente, você identificar quando que o dano se configurou. Sim. Né? E aí toca nesse ponto, porque muitas vezes esse prejuízo ele vai efetivamente ser assumido pelo titular depois de muito tempo. É por isso que muitas pessoas, muitos estudiosos, a gente tem muitos, já tem uma doutrina, apesar da LGPD ser nova, já existe uma doutrina, um conjunto de estudiosos já que o Brasil é considerado uma referência mundial. E eles vêm dizendo justamente isso, de que o dano é o próprio vazamento em si já é o dano. Não precisa o titular entrar com o processo e comprovar o dano. É uma prova praticamente impossível, como a gente estuda, né, no direito, aquelas provas impossíveis de a gente não conseguir provar. Doutor Lucas, como os tribunais eles estão fazendo essa análise? Porque a doutrina, né, como você está dizendo, os estudiosos da área já estão... Teve o vazamento, ocorre o dano. Isso. Mas o que os tribunais estão dizendo, o STF, STJ, os TJs, né? Entendeu? O que eles estão... como eles estão julgando esses casos? O que acontece? Ainda está amadurecendo ainda. Doutor Lucas, ela disse que vai processar. Legal. Menos mal esse que feedback assim na hora ao vivo. Menos mal que não faltam opções de profissionais para ela poder procurar, né? Maravilha, mas respondendo a tua pergunta, ainda está engatinhando ainda, não tem ainda um amadurecimento em relação ao que está sendo discutido. Né? A gente tem visto esse debate do dano moral, né? Chegando já no STJ. Um debate também tributário. Então, por quê? Porque muitas empresas estão investindo, contratando consultorias, seguros, fazendo investimentos em matéria de proteção de dados e querendo se creditar, querendo usufruir de benefícios tributários em face dessas contratações, considerando isso como insumo. Tem uma discussãozinha tributária envolvendo esses investimentos LGPD e também Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho já está mais aflorando. Principalmente monitoramento do ambiente de trabalho. Na pandemia, a gente teve a questão do home office, que amadureceu de forma muito intensa. Né? Então as pessoas trabalhavam na sua estação de trabalho, o chefe da empresa ele tinha ali uma câmera, ele tinha alguém que supervisionava, você de certo modo tinha um controle ali em relação à jornada, etc. Na hora que você vai para o home office, esse controle já fica um pouco mais complicado, né? Principalmente naquelas empresas em que você, além de avaliar a qualidade do que está sendo feito, você está avaliando a jornada, quantificando a jornada de trabalho, né? E aí o que acontece? Muitos titulares de dados, muitos trabalhadores, muitos empregados, né, estão ajuizando ações, principalmente quando eles são desligados ou demitidos, acabam pedindo para a empresa eliminar tudo quanto é dado que a empresa tem de mim, porque eu não trabalho mais nesse local, né? E acabam questionando justamente isso. Fiscalizações indevidas, o WhatsApp é um risco que muitas empresas acabam assumindo, criam-se grupos de WhatsApp, você tem às vezes ali o gerente fora do horário de trabalho, cobrando aquela pessoa, já passando tarefa e tudo. Já vi casos, né? Em hora extra ali, sendo hora extra. Mesmo. Tu vê que já não é uma coisa nova, mas a LGPD com a pandemia reforçou o debate em relação a isso. Incorporou mais, né? E aí veio esse argumento, o cara acabou de ser desligado da empresa, pede para eliminar todos os meus dados, não quero mais que essa empresa, que esse empregador tenha nada meu.
Aí o empresário que está se defendendo, ele vai precisar ter uma consultoria adequada, uma pessoa adequada para dizer o seguinte: olha, eu tenho esse teu dado aqui, não é porque você me consentiu, não. É porque eu tenho que cumprir uma obrigação legal. Então, às vezes, tem aqueles tempos de guarda, documento relativo ao FGTS. Se você ajuizar uma ação contra mim, você tem 2 anos, né? Aquele tempo da prescrição. Então, eu tenho que ter teu dado pelo menos por 2 anos para eu me defender no processo judicial. Então, a gente já tem os argumentos e as teses. A lei prevê isso daí, as chamadas bases legais. A gente ouve muito por aí falar em consentimento. Tudo tem que ter consentimento, o titular do dado tem que assinar um termo para justificar que a empresa trate o dado, mas não necessariamente. Às vezes a empresa está tratando o teu dado por uma obrigação. Não é porque ela quer. Às vezes é porque ela precisa cumprir uma obrigação. Às vezes o poder público está tratando o teu dado para uma política pública. Aconteceu também isso na pandemia. A gente viu em São Paulo, não sei se vocês lembram, o governador chegou a um dado momento de querer que fiscalizasse as pessoas que estavam saindo de casa. Sim. Não sei se vocês lembram disso do Dória lá em São Paulo. Aquilo ali gerou uma discussão. Sim. A LGPD ainda não estava vigente por causa dos 2 anos que eu mencionei, do lapso temporal. Monitorar, né? Monitorar. Então ali, para ele, era uma política pública. A justificativa era a execução de uma política pública de saúde. Porque era aquele momento que estava tudo no início ainda. Estava se tentando comprar vacina e etc, não sei o quê. Sim. Então, chegou um ponto até que eu acho essa questão muito polêmica, né? De você estar querendo limitar ali a liberdade da pessoa circular. Apesar que o GPS, ele já faz isso. E é interessante. Mas pelo contexto, você entra no né? carro e você liga o carro, né? Já aparece ali no teu monitor o seu trajeto, que onde você vai chegar, né? Que é bem interessante isso. A gente vai falar daqui a pouco também que isso é um pouco da inteligência artificial. Tudo que você fala, o celular ele capta aqui, né? E daqui a pouco você vai abrir ali o Instagram, já tem ali. É interessante que ele um comercial. Patrocinados, né? Você já procurou. Do nada aparece uma pizza e um hambúrguer. Eu olhei um comercial. Você tá pensando que eu tô com fome, eu tô com fome. É isso que eu acho que já tô pensando em comida aqui. Aparece o Instagram do pessoal que fica nas lanchonetes. Sim, é interessante, que delícia, doutor. Eu olhei aqui no Instagram uma moça fazendo uma brincadeira, acho que o namorado dela tá tomando banho. E aí ela falando assim, Dia dos Namorados, restaurante e tal, toda hora. E quando ele fosse abrir, ia aparecer ali meio mundo de coisas, né? Tipo, ou seja, me chame, né? Passa reserva. Eu achei bem interessante isso aqui. Eu coloquei isso aqui também. Doutor Lucas, desde o pequeno empreendedor até as grandes empresas, o que é preciso, né? E aí a gente leva para as grandes empresas a ligação muito da questão da tecnologia e do TI. Dessa parceria um do outro ali, perfeito. Que eu acho que o senhor como consultor, né, que já faz consultoria para várias empresas aí, é interessante passar essa noção aí para quem está assistindo, né, para os nossos colegas também que se interessam na área. Depois o senhor vai falar um pouquinho também como é que o senhor se preparou, o que é preciso para quem quer atingir essa área e se preparar para fazer consultoria, enfim. Vamos lá. Todas as empresas precisam se adaptar. Agora, eu acho que todo mundo há de concordar que não é eu adaptar uma empresa com uma Drogazil, um banco, não é a mesma coisa de eu prestar uma consultoria para uma microempresa. E a gente sabe que as microempresas dominam, né? Então, acho que falam em 80%, 90% das empresas são microempresas, né? Então, a realidade brasileira se impõe. A gente tende a pensar nas grandes empresas, mas na realidade, para a lei pegar mesmo, para que as pessoas comecem a ouvir um pouco mais sobre ela, já melhorou bastante. Mas para que a gente melhore em relação a isso, é necessário que você chegue naquele empresário ali que está ali na ponta, que tem seu mercado ali menorzinho, ou as empresas de menor porte. Então, o que acontece? Você, primeiro, tem uma questão de você treinar a equipe. Um dos grandes riscos que se tem em proteção de dados é o risco humano, é o vazamento humano. O vazamento ele pode acontecer se eu digitar o e-mail do Laerte e errar uma letra e mandar para uma outra pessoa que tem um nome parecido com o dele, já está acontecendo um vazamento. Não intencional, não interessa. Já aconteceu um vazamento.
Então, interessante, você vai enviar um arquivo ali de repente, que é algo pessoal, alguma coisa, para alguém e envia errado mesmo. Né? E aí, a gente não tem essa percepção de que onde foi. Você não sabe ali. Então, me parece, Laerte, meus amigos aqui, que é um desafio de você falar de um assunto que é difícil, de uma maneira tranquila, de uma linguagem boa, dando exemplos práticos para poder você conseguir convencer as pessoas, né? Porque qual é a ideia geral que a gente vê de todo mundo? É de que, cara, isso aí não é tão importante, né? Meus dados já estão por aí mesmo, porque a gente não consegue perceber, é aquilo que eu falei da batida do carro. A batida do carro é um dano que você vê e você quantifica. É visível, é palpável. O vazamento de dados não é. Então, de certo modo, a gente tende a pensar que não é uma coisa tão relevante. E que só quando você, enfim, tem uma foto sua publicada de maneira indevida, etc., é que você começa a ficar preocupado. Então, respondendo a tua pergunta, consultoria envolve treinamento, envolve você chegar numa empresa, numa microempresa, trazer a equipe, chamar a equipe, passar as ideias, passar de uma maneira firme, numa linguagem acessível, para que as pessoas possam assimilar. Quando você vai para uma empresa de maior porte, você se preocupa com a divisão de setores dentro da empresa. Porque os dados circulam dentro da empresa. Né? Então você tem uma empresa que tem um financeiro, tem um RH e tem um comercial. Aí ela tem uma contabilidade externa e tem um jurídico externo. Né? A gente sabe que a empresa compartilha dados com o jurídico, com o escritório. Né? Se ela não tem um jurídico interno ou ela tem um jurídico externo, ela compartilha. Para a gente poder fazer as nossas defesas, os nossos protocolos. Né? Do mesmo modo com a contabilidade, para poder rodar ali os pagamentos, fazer o pagamento dos impostos, etc. Então ali a nossa preocupação já começa a ser em nivelar a empresa. Porque às vezes você tem um ou outro colaborador que já estudou, que já conhece a lei, mas você tem, às vezes, ali um cara ali na ponta da operação que não conhece, nunca ouviu falar. Confunde LGPD com LGBT. Com outras coisas, com outros L's da vida. Então, cara, esse é o principal desafio assim, que eu tenho percebido no dia a dia na consultoria. É você estudar o assunto que já é difícil, não é um assunto fácil, porque ele é multidisciplinar. Então você tem que estudar a lei, ao mesmo tempo você tem que ter um conhecimento de gestão de processos, de riscos, de projetos, né? Conhecer de tecnologia e segurança da informação e traduzir tudo isso para uma pessoa que talvez nunca ouviu falar do assunto, né? Então esse é o desafio. E com o tempo você vai conquistando a confiança daquele empresário, daquele gestor. Muitas vezes a gente consegue perceber problemas dentro da empresa que não tem relação com a LGPD, mas que pelo fato de a gente fazer um trabalho de ir setor por setor, ver os dados que estão sendo tratados ali, conversando com um, a gente consegue identificar outros problemas por parte daquela empresa e chamando a atenção daquele empresário. E aí a gente pode mais na frente, né, Laís, tocar da questão das oportunidades de trabalho. Sim, a gente vai falar um pouco desse mercado de trabalho. Como é que tá, né? Chegou essa oportunidade para quem é da área jurídica, outras áreas também. Não, eu vou. A gente vai conversar sobre isso. Então é isso aí, meu amigo. A consultoria ela vai abrindo portas para outras áreas de consultoria dentro das empresas. O compliance, de um modo geral, a gente ouve falar de compliance, o compliance de corrupção, compliance que já não é de hoje, né? Já tem desde do mensalão, já se fala em compliance. Conformidade, né? Ou seja, fazer com que haja uma responsabilidade dentro da empresa de cumprir as normas. E de ela fazer as suas normas internas. Isso é uma coisa que eu percebo muito aqui na nossa realidade local. Não se tem assim, essa cultura de você ter os manuais internos, de você ter os procedimentos. Você tem aqui e ali, você tem um manual de como o colaborador deve se comportar, etc. Agora, você não tem ali uma política de senha, você não tem ali uma política de controle de acesso em que você não pode acessar tal setor, é só tal colaborador que pode ir, que pode entrar. Isso aqui é só diretoria. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem procurado trabalhar essa ideia e traz maior segurança para o empresário, porque ele sabe que ele vai diminuir muito o risco de acontecer algum problema lá dentro, e principalmente das multas. A LGPD ela prevê multas. Isso acabou assustando muitas pessoas, né? Quando ouviram falar da LGPD, a primeira coisa que veio na mente é a questão das multas, porque ela prevê lá a possibilidade de uma multa de até 2% do faturamento anual, chegando até 50 milhões de reais. Anual. Aí na hora que tu vê o númerozão lá, 50 milhões, eu vou fechar minha empresa, melhor não.
Mas aquilo ali é justamente... Existe uma proporcionalidade, claro, né? Sim. Existe uma proporcionalidade. Mas aquilo ali não tá ali à toa. É realmente para gerar essa preocupação. Foi criado um órgão que agora é uma autarquia específica para isso. Então, assim, é importante. E eu sempre costumo dizer, para a gente poder avançar na nossa conversa, quando a gente vai tentar convencer um empresário a fechar um contrato de uma consultoria, que é difícil. Sim. Eles têm outras prioridades, quer pagar folha, Eles procuram só depois do... Que é a bomba história. Que é a bomba história. A gente tenta convencer dessa forma. Cara, você vai ter outros benefícios, porque você vai identificar outros problemas que sequer você conhecia, porque a gente faz um trabalho de formiguinha, é setor por setor, conversando e orientando. E você acaba convencendo ele de que é o caso de fechar. O cara chega pra ti assim, me convence, doutor Lucas. Aí eu fechar o contrato. Me mostre. Porque a pessoa acaba não visualizando esse investimento, né? A gente tenta difícil, né? A gente tenta convencer. Falando da lei mesmo, olha, tem uma lei, você tem que ter a responsabilidade de estar de acordo com a lei, né? Isso aí a gente começa por aí. Mas a gente começa a mostrar para ele alguns benefícios, né? Começa a falar um pouco das nossas experiências anteriores. O empresário, ele gosta de ouvir. A própria prevenção, né? Ele gosta de ouvir, assim, se você tem já um trabalho, se você já teve a oportunidade de fazer isso numa outra empresa anterior, o que você tem sentido. Eles gostam de perceber essa experiência, ainda que mínima. Não é para desestimular ninguém. Sim. Todo mundo começa do zero. Sim. Mas você planeja algo e, assim, como eu disse, tudo começa do zero, mas você não precisa chegar logo na empresa vendendo necessariamente o seu melhor produto. Você vai disponibilizar o seu melhor produto, mas você vai dar alternativas para ele. Então a gente faz muito isso. Você tem a possibilidade de fazer uma consultoria mais completa, né, com uma equipe, com parceiros, mas você pode chegar e, então, já que você não está convencido, deixa eu dar um treinamento para a sua empresa. Deixa eu dar um treinamento e tentar convencer a sua equipe e mostrar a importância. Porque às vezes num bate-papo de 20, 30 minutos não dá. Sim, não dá. Sim. Mas você pede ali uma oportunidade, pelo menos você entrar ali dentro da empresa, aí você começa a expor a importância da lei. E é muito legal. Os colaboradores perguntam pra caramba. Sim. Começam a vir as dúvidas, o interesse de todo mundo é muito grande. E aí isso acaba contribuindo para mostrar para a equipe a importância. A importância, né? É muito legal. A gente acabou falando aqui sobre essa questão do vazamento de dados e tal. E aí o que acontece? Qual é o maior desafio hoje que a gente vê em relação à identificação disso? Porque, tipo assim, vamos dizer, aquele que vazou o dado, ele sabe que vazou. Aquele que foi lesado, né, no final das contas, ele não sabe de onde foi que veio esse vazamento. Então, talvez, não sei se é esse, aí eu queria que você falasse um pouco, talvez esse seria o maior desafio para aquele que foi lesado conseguir identificar isso? Um dos maiores desafios, certamente. E a lei, nesse ponto, ela falhou um pouquinho. Por quê? Porque quando ela dá o prazo, quando o titular do dado ele pode acionar a empresa e dando um prazo para a empresa de 15 dias para ela se defender, para ela dizer, empresa, quais são os dados que vocês estão tratando meus? Você compartilhou, isso está previsto na lei. Tem vários direitos lá que você pode, acesso, correção do dado. Sim. Então, se tem um endereço errado, você pode acionar a empresa para que ela corrija o dado, etc e tal. Por que a lei pecou nesse ponto específico? Porque ela deu um prazo muito curto para as empresas se adaptarem. E muitas vezes as empresas e o poder público não conseguem fazer essa identificação. Às vezes a pessoa de má fé, o empresário, a empresa, o órgão ou o poder público, eles não conseguem identificar se aquela pessoa que está fazendo aquela notificação é realmente a pessoa titular daquele dado. Sim. E aí o prazo é muito curtinho. Então, assim, o problema começa já da pessoa saber que o seu dado foi vazado, que acaba às vezes tendo um intervalo de tempo muito longo. Ela não sabe às vezes onde ou a quem recorrer. Então, assim, tem que ter um trabalho de divulgação, de mídia forte. Eu acho que ainda está pecando um pouco nesse aspecto ainda. Embora eu já tenha visto... Eu falo de forma institucional, não estou falando de empresas.
Eu já vi várias propagandas, não sei se vocês já viram, de Itaú, falando de privacidade, etc. Sim. A gente já vê essa temática amadurecendo. Mas institucional mesmo, eu acho que ainda está um pouco fraco ainda. De mostrar, olha, você pode... E nem a gente vê essas campanhas pela TV de conscientização. Tem uma campanha em relação a isso. Eu acho importante. Verdade. Mas eu concordo contigo. Se não é o principal, é um dos principais desafios. E implementar essa cultura dentro das empresas, dentro do poder público também, que é difícil pra caramba, porque tudo acaba sendo justificado pela legalidade, pelo interesse público, pela supremacia do interesse público. Então tudo acaba sendo justificado por isso. Mas na realidade, a gente vê muitas vezes dados sendo coletados sem uma finalidade específica, adequada, e os riscos acabam acontecendo. Nessa lista da autoridade, que foi divulgada ontem, tem 27 órgãos e empresas. Ali, pelo menos metade são órgãos do poder público, que estão sendo... Ou seja, a própria autoridade está investigando órgãos do poder público, Secretaria de Saúde, secretarias municipais. Então a gente está vendo esse debate aumentar. Hoje a gente utiliza muito as redes sociais, né? Instagram, ainda tem muitas pessoas que utilizam o Facebook, né? Porque é uma ferramenta que impulsiona muito também. Twitter. E aí, como é que nós, usuários diretos, como é que a gente pode... o que é que a gente pode fazer para tentar se proteger em relação a isso? Por quê? Porque a gente vê muito patrocinado, links, clica aqui no link. Hoje tem muitas propagandas de joguinhos e várias coisas. A gente vê que as pessoas participam, clicam, se cadastram. Né? E aí, o que é que o senhor poderia dar assim, de um feedback, uma dica para as pessoas estarem se protegendo em relação a isso? É até uma questão de saúde mental, né? Então, assim, é uma questão de proteção de dados, mas é uma questão de saúde. A gente sabe que tem pessoas que têm que desenvolvem ansiedade ou mesmo depressão, porque estão acessando as redes sociais, se comparando com outras pessoas. Sim. Enfim, acaba sendo um problema de saúde. A recomendação ela acaba sendo nem tão técnica nesse caso. É uma questão de você entender como é que funciona. Né? Eu acho que já existe uma compreensão, se não muito extensa, mas que tem se propagado muito rápido, de que é assim que as redes sociais funcionam. Então você não paga para entrar no Facebook ou no Twitter. Mas por que essas empresas são tão ricas? Por isso, porque elas ganham dinheiro com o nosso tempo, com o tempo que a gente está ali. Então, para elas, quanto mais tempo você está lá, melhor. Então, quando a gente tem essa percepção, e aí tem até algumas... Não sei se vocês já viram no Netflix, algumas séries falam sobre isso. Tem aquele filme a Rede Social. Eu esqueci, tem uma que está no Netflix, eu esqueci o nome. Agora, depois eu posso passar para vocês, que trabalha essa ideia. Esses mecanismos acabam fazendo com que a sociedade compreenda como essas redes funcionam e dose o uso, modere essa utilização, né? E de uma forma, tentando trazer uma ideia um pouco mais técnica, apesar de ninguém fazer isso, né? Ter atenção às políticas de privacidade que essas redes disponibilizam. Recentemente a gente teve depois vocês podem me ajudar a lembrar o nome, aquela que fazia aquele reconhecimento facial, umas fotos bonitas. Não sei se vocês viram aí, com L o nome. Eu esqueci agora, me fugiu na mente. Uma que se popularizou aí bastante. Sim. Aquilo ali, eles estão coletando dados. Se você for ler o termo de... Depois daqui eu vou dar uma olhadinha aqui. Né, doutor? Vou dar uma pesquisadinha para dizer o nome para vocês. Aquilo ali, eles estão... Aquela que você joga umas fotos lá, você manda as tuas fotos e eles fazem aquela... Fazer tipo uma projeção. Uma projeção. Eu esqueci o nome Depois vocês lembram aí, vê se alguém no chat depois colocou o nome. Ali, eu fui tirar um tempinho para fazer esse trabalho aí, Laerte. Aquilo que ninguém faz. Fazer o trabalho de casa. Cara, é muito arriscado, porque... Essa empresa é uma empresa que ninguém conhecia, ela compartilhava esses dados com diversas outras empresas do grupo econômico que ninguém sabia. Né? Então, assim, você já consegue identificar aquele risco de acontecer um vazamento, porque é uma empresa de projeção mundial. E é justamente isso, é essa cultura que a gente tem que fomentar nas pessoas, de que isso é grave. Nós temos que ser
um antivírus, um anti alguma coisa para evitar. Nós mesmos temos que evitar essas situações nas nossas redes sociais e no celular como um todo, né? E esse podcast é importante para isso, que a gente está tentando trazer essa ideia de uma maneira mais informal, mais didática. Eu acho que esse é o maior desafio. Já reforçando ali tua pergunta. É como fazer a pessoa ali mais simples compreender isso. Então, uma boa campanha, uma boa divulgação, entrevistas, conversas e bate-papos como esse acabam ajudando a fomentar essa importância na sociedade. Doutor Lucas, só em relação às multas das empresas, a gente acredita que, aliás, você acredita que as empresas só vão aderir mesmo à lei depois que receberem uma multa aí dessas de até 50 milhões? Porque aqui no Brasil só vai se depois que acontece É verdade. Todo ano, diversos sites aí divulgam pesquisas estatísticas do nível de adequação das empresas. E a gente vê ali coisa de 10, 15%, até menos, das empresas que se dizem adequadas à LGPD. Que às vezes a empresa se diz adequada, mas ela não tá. Só para informar. Ela informa que tá mais pra interna. Para passar uma ideia. A parte externa dela tá informando ali pro público, mas a parte interna ela tá... Com certeza. Doutora Laís está dizendo aqui que a série é Dilema. Das redes sociais. Né? O dilema das redes. Isso. Obrigado, doutora Laís. Doutora Laís. Um abraço. Tá ligada aí com a gente aí. Maravilha. Nossa amiga também. Não, e as ações judiciais já estão crescendo em ritmo exponencial, né? No início ali, 2020, 2021, tinha ali 650, 700 ações. Hoje a gente já tem para lá de 2.000, 2.500, 3 ações que trabalham o tema LGPD. Não é assim uma coisa, eu citei o artigo aqui e ali. Não, na decisão, na sentença, no acórdão, eles citam o LGPD. Então, assim, esse número certamente ele é bem maior. E a gente tem essa cultura litigante, né? Então, eu acho que o que vai fazer a galera despertar é isso começar o próprio judiciário e publicizar fomentar, isso, né? Falar a respeito. Propaganda, a gente sabe que realmente é como tu falaste. Questão de trazer isso à tona, campanhas, mostrando a importância disso. Porque apesar que é algo novo, mas é algo que a gente sabe que uma hora isso vai começar a fazer muito efeito. Vai começar a refletir muito, né? Então, realmente a gente busca esses órgãos. Eu acho que até a própria OAB está dando esse suporte de divulgar isso, né? Eu acho que é muito importante. Tem uma discussão muito grande aí, não sei se já é a hora de a gente falar do mercado, mas é o mercado para os advogados, né, exercerem essa função de consultores ou de encarregados de proteção de dados. E aí, licitação. Os órgãos estão começando a fazer licitações. A gente está vendo aqui, eu acho que aqui no Maranhão ainda não estou vendo com tanta força, mas eu acho que já deve ter. Acho que ainda não, né? Aqui demora um pouquinho mais. Mas a gente já está vendo aí em outros estados. Um delay por aqui. A gente já está vendo assim, em outros estados essa discussão dos requisitos para fazer essa contratação desse profissional, se ele tem que ser filiado a uma instituição, se ele tem que ter uma certificação ou não. Sim. Então, assim, já tem esse debate a mais sobre o mercado da LGPD. Sim, aqui vai ser um problema. Aqui. Na verdade, se a gente for trazer para a nossa área, nossa profissão, nosso escritório, às vezes uma ação que vem de algum cliente nosso relacionado à própria cobrança. Isso o próprio escritório já tem que ter muito cuidado em relação a esses dados, porque nós recebemos dados para poder fazer essa cobrança, né? Para poder fazer as cobranças extrajudiciais, as judiciais, e nós, escritórios, nós recebemos muitos dados, a gente trabalha com dados, com certeza, né? Em todas as ações, em todas as áreas. Então, isso também já é um alerta para os nossos colegas, né, da área do direito. Inclusão de cláusulas ali nos contratos, exatamente, né? A gente poder inclusão de cláusulas, isso é muito importante. Protegendo tanto o nosso cliente quanto a gente. Com certeza. Muito importante. A gente vê os escritórios meio ainda com o pé atrás, a gente vê a própria OAB ainda precisa fomentar isso um pouco mais, porque os escritórios de advocacia não precisam, por isso e por aquilo. Na minha opinião, precisa sim. Eu acho que até a própria OAB precisa.
É, verdade. A gente pode tirar um exemplo, sou advogado atuante, nós somos, mas período agora de campanha, muitas pessoas aconteceu entraram em contato demais. comigo que eu nunca... O que é que eles estavam fazendo? Entraram muito. Não, beleza, teu telefone tá lá no cadastro e tudo mais, mas não eram clientes. E não foi essa a finalidade do cadastro. Sim, justamente. Não foi porque eu tô concordando que com meu número seja utilizado pela campanha do candidato. No dia da votação, o tanto que eu recebi de mensagem do pessoal era um absurdo. Então é aquela questão que o senhor trouxe muito bem. Quando sai da finalidade, já tá a interrogaçãozinha ali, epa, vamos analisar isso aqui. Então, eu acho que o próprio órgão que hoje representa a advocacia é um dos órgãos que precisam realmente totalmente pensar em relação a isso. Só fazendo um complemento a essa fala do Dr. Antônio, é que a OAB, como órgão principal, ela deveria, a cada atualização, a cada novidade no direito, ela deveria fomentar, trazer para a classe. Perfeito. Né? Porque, por exemplo, essa lei ela veio para ficar, vai permanecer, entendeu? E a tendência é permanecer, ela vir criar jurisprudências, súmulas aí, entendeu? Através dela, e a OAB já deveria pensar nisso como lá na frente, né? E vai permanecer por vou dar um motivo jurídico aqui. Direito fundamental. Justamente. Já está previsto na Constituição. Direito fundamental à proteção de dados desde 2022. Justamente. E está no artigo 2º, se não me engano, sim, né? Nos incisos sim, da lei. Sim. Já é um direito fundamental, LGPD. Deve haver a proteção de dados nos termos da lei, que é a LGPD, inclusive nos meios digitais. Sim. Mesmo já está na própria Constituição, no artigo 5º, a cláusula pétrea. Proteção de dados. É um tema que vai... Agora, a questão é amadurecer a cultura, né? Amadurecer essa mentalidade nas pessoas. Esse é o nosso trabalho e estamos aí, à disposição para isso. E tem muita gente que, como eu falei, que ainda não sabe o que é LGPD, né? E ao entrar em qualquer site, já aparece ali aceitar, não aceitar. Né? Bem típico. Questãozinha dos cookies, né? A gente até conversou um pouquinho antes, mas é bom até a gente explanar um pouquinho pro pessoal que tá acompanhando. Porque ali, às vezes, a gente não percebe, né? Fica até meio chato, não sei se vocês concordam comigo. Na hora que entra, já aparece aquela primeira mensagem, aceitar, rejeitar os cookies. Né? Ali, os cookies são esses... É um pouco mais técnico o conceito, mas para poder simplificar. Na hora que você entra num site e você aceita, são gerados pequenos arquivos, né, pequenos compartimentos ali de informações suas para melhorar a sua experiência dentro daquele site. Então a gente sempre dá o exemplo do carrinho de compras. Então você vai fazer uma compra virtual, você coloca ali um livro, você vai ali no site da Americanas, uma empresa qualquer, coloca ali um livrozinho, um bem, naquele carrinho de compras. Na hora que você sai do site, se você não deslogou, você entra de novo, aquele carrinho de compras está ali. Ali é porque eles interpretaram o seu acesso, identificaram que você acessou aquele site, de onde você estava, que você manifestou esse interesse em adquirir aquele produto. Muitas vezes, vocês já devem ter visto. Doutor Alcir tem muita experiência dos lanches que ele compra. Toda vez que ele retorna para comprar o mesmo lanche, tá lá já, dizendo, lá no carrinho lá, o que o meu já aparece, quando eu abro o aplicativo aqui, já aparece que eu quero. É bom que eu não perco muito tempo. E você já deve ter visto também. Na hora que você faz isso, acessa o teu e-mail. Não vai aparecer lá um e-mailzinho. Sim, opa, você ainda não concluiu a sua compra. Te convido a... Ou seja, aquilo ali também acaba acontecendo, né? Isso acaba sendo também em função dos cookies. E também aqueles termos de consentimento, né? Na hora que você vai baixar um aplicativo, na hora que você dá aquele okzinho, aceito ou rejeito, muitas vezes a gente não tem opção, né? A gente acaba aceitando. Ali, é porque a gente não costuma ler, né? Mas ali... É muito difícil. As letrinhas miúdas. É difícil. Mas é difícil também por culpa... Vou já dizer esse ponto. Mas é difícil também por parte das próprias empresas, porque elas não explicam com clareza. Elas não fazem, muitas vezes, questão Na verdade, de explicar. Elas não querem explicar. Elas não querem explicar. Elas querem que a gente vá, consuma, use e só. Ali tem tudo a ver com a LGPD, porque ali, na verdade, você tem que fornecer o seu consentimento. Né? E a lei prevê isso.
Então, já que é uma coisa absolutamente inviável que você colete ali uma assinatura ou mande para você. Hoje a gente está numa era digital, então criou-se esses mecanismos de opt-in, como fala em inglês, né? Na hora que você aceita, ou out, quando você rejeita, de você fornecer esse consentimento. Então, assim, tem a ver com a LGPD. Onde entra a LGPD nisso? As empresas vão deixar de fazer isso? Não, elas vão continuar fazendo. Mas elas precisam te dizer a finalidade com a qual eles estão coletando aquele dado, como eles vão armazenar, se eles vão compartilhar com outra pessoa. Então, esse conjunto de informações, aí sim é uma exigência da lei para que o titular saiba como que ele vai exercer esse direito, né? Sim, aí começa... eu costumo dizer para as pessoas que o objetivo da LGPD não é proibir o tratamento de dados. Na hora que vocês forem parar, e a gente pode fazer isso em outra oportunidade, para ler a legislação, vocês não vão ver ali. É proibido tratar tais e tais dados. Vocês vão ver que não tem isso na lei. A lei, ela parte do princípio de que as empresas não só continuem tratando dados, como devem continuar, mas de uma forma responsável. Gerenciando os riscos, sabendo das consequências e investindo em segurança, né? Interessante que o próprio WhatsApp, eles colocaram lá um dispositivo, né? Que antigamente você poderia fazer qualquer grupo e inserir, né? Qualquer pessoa. Mas tem um dispositivo lá de uma configuração que precisa... De um aceite, né? De um aceite, né? Você envia ali o convite, a pessoa ela não entra de imediato para entrar no grupo, né? Para participar do grupo. E é interessante isso também, porque assim fica muito fácil de você fazer um grupo e demonstrar, de repente, que aquela pessoa fazia parte de um grupo, que você ou vai fazer uma denúncia, não, ela estava ali naquele grupo, entendeu? Na hora que tipo, sem a pessoa até saber que estava nesse grupo. Às vezes a pessoa não quer nem entrar no grupo. Exatamente. Lá entra e sai. Na hora que tu dá o poder para a pessoa dizer se ela aceita ou não, tem tudo a ver com a lei. Por quê? Porque a lei ela tem essa finalidade. De dizer assim, opa, o titular ele tem voz, ele pode, ele tem essa possibilidade de concordar ou não, de decidir, entendeu? Então pode ser que não tem um dispositivo na lei explícito isso. O WhatsApp, isso, aquilo. A lei não é direcionada para um determinado tipo de empresa. Mas quando ela fala de finalidade, quando ela fala de boa-fé, quando ela fala de prevenção, de não discriminação, tem tudo a ver com isso. Ou seja, de você propiciar que o titular controle, saiba o que está sendo feito e, na medida do possível, ele possa ele mesmo fazer essa gestão do que vai ser feito ou do que não vai ser feito. Não só concordar, mas ele poder... Então, às vezes, se para uma empresa é possível que o próprio titular corrija um dado que está incompleto ou desatualizado, é melhor que ele mesmo faça do que alguém da própria empresa ou do próprio órgão fazer. Você está dando poder para o titular de dado, para que ele saiba o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Né? Essa é a ideia central. Essa política, a gente até comentou um pouco das crianças ali no TikTok, né? A gente já tem várias polêmicas em relação a isso. O TikTok, assim, ele é uma ferramenta que não é só para dança, né? Eu acredito que não, né? Porque a gente já viu outros vídeos de pessoas vendendo, né, ali o seu produto, etc. Mas tem essa polêmica, né, a partir de quantos anos, né, a criança ela pode fazer um cadastro ali, porque tem que ter feito um cadastro para se entrar numa rede social hoje, né? A LGPD é clara em relação ao tratamento de dados de crianças e adolescentes, tem uma parte ali dela, ali artigo 11, 12, ali em diante, ali, que fala sobre isso, e que tem que ter esse consentimento expresso e a participação dos pais. Sim. Né? Eu vou reconhecer para ti que assim, eu não tenho TikTok, eu não costumo muito utilizar. Mas depois de muita repercussão também para chegar a esse ponto. Né? Com o consentimento do pai, eu acredito porque tiveram várias polêmicas em relação e tem a lei é claríssima. Se inserir ali, né? Pela própria exposição, né? Ela está numa posição de fragilidade. Sim. Porque ali ela não tem ainda aquela consciência com relação ao que vai ser feito e ela é extremamente vulnerável naquela situação. Né? Hoje o acesso é muito fácil, né, doutor? Muito fácil. Na palma da mão, né?
por isso que esse tema é muito importante, porque assim, essa cultura que a gente tanto fala, ela não é de uma mera consultoria, que é importante, Sim. vai em 6 meses passar. É uma questão de geração. É a gente ter essa preocupação com a geração que está vindo agora, de os pais terem esse conhecimento e conseguirem transmitir isso para os seus filhos, né? De alguma forma estabelecer limites. É importante, a gente não pode perder isso de vista, né? Verdade. Não pode achar que assim, eu reconheço assim a vocês que eu tenho essa visão mais tradicional nesse sentido, Sim. né? De você ter uma limitação ali, né, naquele momento inicial da vida, ali 4, 5, 6, 7 anos. Eu percebo hoje a nossa geração com hábitos muitas vezes muito precoces, né? Sim. Coisas que eu fico lembrando quando eu fui ter o meu primeiro celular, sei lá, com 15, com 16 anos, ainda não era um celular era aqueles Nokia. Só tinha o joguinho da cobrinha. O joguinho da cobrinha. Ninguém queria, né? Eu não tô dizendo que a gente vai partir para essa medida, né? A gente vive um outro mundo. Mas assim, pô, eu acho que tem que ter uma idade, tem que ter uma maturidade, né, para você saber parte usar. muito da orientação dos pais, né? Eu acho que parte muito daí. Gente, quero mandar um abraço aqui para a doutora Laís, que está nos assistindo também. Um abraço. Doutor Lucas é referência em LGPD. Obrigado. Um abraço. Doutora Laís aqui mandando uma pergunta. Quando ela é referente à sua conta ali no aplicativo. Quando você exclui sua conta, a empresa ela é obrigada a apagar os dados ou a pessoa ela tem que requerer isso para que apague ali todos os dados dela ali? Vamos lá. Muito provavelmente vai depender daquele consentimento que você deu. Então, se você decidiu não mais ter uma conta naquela rede social, você teria que, nesse procedimento, qual seria o correto? Né? Que nesse procedimento em que você vai lá dizer que não quer mais e quer excluir, você informe a empresa de que você pretende que esses dados sejam excluídos, né? Ou seja, a mera exclusão da rede social não significa dizer automaticamente que ela vai deixar de tratar o teu dado. Aí tem que se analisar a chamada base legal. Então, se foi o consentimento, você pode revogar. Não é uma coisa eterna. Então, se eu chego, o Laerte é dono de uma empresa, eu chego, Laerte, tá aqui, fiz um cadastro, vou contratar aqui contigo, tá aqui meus dados, assinei um consentimento. Ali na fase inicial das negociações. E eu chego, não tenho mais nenhum vínculo contigo, a base legal é consentimento, eu posso revogar. Do mesmo modo, quando eu forneço um dado para uma rede social com base no meu consentimento, eu posso revogar o consentimento. Mas eu tenho que manifestar essa vontade expressa de que eu pretendo que haja essa revogação. Não é uma coisa automática. O mero fato de estar excluindo. O ideal seria que a empresa, e a gente vê que isso não acontece com tanta frequência, ela já facilitasse isso, né? Já criasse por padrão essa possibilidade de a pessoa que forneceu o seu dado com base no consentimento possa revogá-lo ao excluir a conta. Mas eu particularmente não vejo isso. Né? Sim. Antes de passar aqui a palavra para os meus colegas, senão eles vão dizer, rapaz, a gente fala demais, né? Mas é interessante que vamos dar um exemplo aqui para a gente conseguir mensurar a importância da LGPD. Pronto. Vamos colocar aqui o Dr. Alcides como exemplo. Dr. Alcides e o Neymar. Chegou agora, já tá. O Dr. Alcides do outro lado. Boa comparação, porque o futebol é ali. Ele não foi jogador por um triz. Então 30 quilos a mais. Nossa, mas vamos colocar aqui um exemplo, Dr. Lucas. O Dr. Alcides aí, né? E o jogador Neymar. Né? Vazou os dados do Dr. Alcides. Fácil. Ninguém tá nem aí. Fácil. Ninguém não tá nem aí. O Dr. Alcides. Já chegou e vazou os dados do jogador Neymar. E isso repercute aí nas redes sociais, e vai para blog de fofoca, vai para não sei para onde e tal. É uma repercussão imensurável aí, né? Vai para vários lugares. E aí sim,
você consegue assim, mensurar um pouco a importância de fato de um vazamento de dados, né? Uhum. É uma pessoa conhecida, né? E já vimos vários exemplos, inclusive ele falou, entrou em contato com o próprio hacker que hackeou a conta dele, que estava conversando com outras pessoas em nome dele. Eita! E ele mesmo falou, rapaz, devolve minha conta. Ah, eu vi isso aí. Alguma coisa lembrei. E ele deu entrevista também, o hacker. Sim, lembrei. E o próprio hacker falou, não, eu fiz isso porque senão tu nunca ia me notar, né? Eu só queria ser notado. Queria ser notado. Mas você consegue ver, mensurar a importância, né, de um vazamento de dados desse. Só fazendo um adendo a respeito dos meus vazamentos, que já aconteceu os vazamentos dos meus dados. Sim. O Serasa já mandou e-mail para mim, informando, já mandou mais 2, 3 vezes, olha, os seus dados foram vazados, assine o plano prêmio para poder saber. Eu digo, eu vou. Olha aí, é um exemplo, exemplo de um uso indevido ali, porque você está aproveitando uma situação de vulnerabilidade tua para te forçar a assinar um plano. Um site. Não, isso é um absurdo total. Só ver aqui se alguém... Temos pergunta, doutor. Eu acho que é o Jason, né? O Jason. O famoso doutor Jason aí, advogado. Mandando um abraço. Grande Jason Nojosa. Tem alguma pergunta aí, alguma coisa nesse sentido? Jason Nojosa Campos. Ele mandou alguma pergunta, né? Vamos lá. Um abraço aí, doutor Jason. Ele botou, existe algum dispositivo na LGPD que possibilite a identificação de usuários que praticam algum crime nas redes sociais? Vamos lá. A LGPD ela não traz tipos penais. Isso aí vai muito pro direito digital, né? Ela não vai trazer tipos penais. No caso, para identificar as pessoas... Ele pede aqui algum dispositivo que possibilite essa identificação de usuários que praticam os crimes, tipo vazamento. No caso, nessa situação, não existe um dispositivo específico. O que existe é o fato dela ter consagrado... O dispositivo é o Serasa que vai notificar depois. Ele vai saber que foi vazado. O que existe, no caso, é a possibilidade de você acionar a autoridade nacional. Né? Porque aí ela não tem essa competência investigativa criminal, mas ela pode, de maneira preparatória, encaminhar essa apuração para os órgãos competentes poderem investigar. Então, assim, não é a existência ou não de um dispositivo legal que vai viabilizar concretamente essa identificação. Ela traz mecanismos que permitem ao titular, a pessoa que se sentir lesada, entrar em contato com a empresa, quando ela diz que a empresa tem que ter um encarregado de proteção de dados, e ela permite que você acione a autoridade nesses casos mais complexos, em que muitas vezes você não consegue. Às vezes a pessoa não está vinculada a uma empresa, a uma coisa formal, né? É um hack, é um invasor. Afora o próprio Ministério Público. A gente sabe que existe a legislação penal que já é um pouco mais avançada nesse sentido dos crimes digitais. Então, assim, não existe um dispositivo específico, mas existe o órgão competente que pode tem essa contribuir. Possibilidade de identificar de onde partiu esse vazamento. Eu vou assim, a NPD ela ainda não tem essa estrutura institucional, orçamentária, para poder fazer uma investigação mais aprofundada dessa natureza. Isso aí eu posso afirmar com toda a convicção para ti, que talvez até nem seja exatamente o foco dela. Essa parte da investigação criminal, ela vai ali mais para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para as polícias, que a gente tem visto aí. E eu acho que até elas têm uma capacidade orçamentária mais adequada para poder fazer investigações desse tipo. Então, assim, ela contribui com isso, mas não é de uma maneira isolada, não. Ela tem um foco um pouco mais ali na parte de governança, de medidas de segurança da informação, voltadas ao poder público e às empresas. Sim. Gente, bacana. Nosso papo foi tão bacana aqui que o tempo já passou. Cara, a gente nem falou de alguns assuntos. Eu acredito que a gente vai remarcar aqui vamos remarcar. É um assunto altamente pertinente, relevante, né? Que bacana. E tem muita coisa, muita pergunta ainda, né? Mas a gente vai deixar para um outro encontro.
Pode ser? Com certeza. Fechado? É só chamar. Valeu, meu amigo. Agradecer aqui a presença do Dr. Alcides hoje na mesa aí, Dr. Alcides, muito ali nos bastidores. Só no bastidores. Mas hoje ele veio aqui. Hoje eu estou presente aqui na mesa. Sua presença. Poxa, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradecer muito ao acompanhar, continuar acompanhando o canal. Sim. Doutor Lucas, suas redes sociais aí, para quem está seguindo aí o senhor, está assistindo. Lá no Instagram é só botar Lucas Neres. Pronto, já aparece. Já aparecem os dados, não? Não. As fotos estão ali, né? As fotos estão ali. Mas tem ali um pouco do nosso trabalho. Gente, um prazer enorme. Eu procuro ser bastante acessível, então mandem direct lá. Se tiverem outras dúvidas, procure aqui os amigos, né? A gente está aqui nessa luta diária da advocacia também, né, Grande Leste? Depois a gente tem que marcar para a gente amadurecer essa conversa sobre advocacia, sobre mercado. A gente vai falar de assunto legal. Muito assunto para ser falado. A gente com certeza vai marcar um novo encontro para a gente estar falando sobre essa questão de mercado, né? Dar trazer mais dicas, ver como é que está esse desenvolvimento dentro dos TJs, tribunais, como é que está a doutrina se posicionando mais aprofundado, né, sobre esse assunto, que é um tema relevante. A gente entende que a LGPD está vindo inicialmente para alertar, né, é algo muito novo ainda, né, mas para alertar, para ir adequando, né, e orientando ali. E a gente conta também, né, com os órgãos competentes aí, né, Ministério Público, próprio Judiciário, OAB estadual, nacional, para também estar impulsionando isso, porque a gente vê o quanto é importante, né? Eu tinha até um exemplo, mas eu vou deixar para um outro momento. Beleza. Eu quero mandar mais uma vez um abraço aqui para a doutora Laís. Pronto. Doutora Laís, que está aí mandando mensagem. Para os meus pais também, para a família, que eu acho que não sei se estão assistindo, mas senão eu acho que vão assistir depois. Eu vou aproveitar aqui no encerramento, vou mandar um abraço, um beijo para minha esposa que está assistindo também, senão ela vai zangar. A minha também vou mandar pra minha, porque acabou aqui, eu só tenho 5 minutos pra chegar em casa. Tem que correr, né? Tem que correr. Poxa. Eu também quero aproveitar aqui e mandar um abraço pra minha esposa. Já estou indo pra casa. Gente, tá todo mundo preocupado, é isso? Não. Tô brincando. Doutor Lucas, um prazer ter o senhor. Igualmente, gente. Já lhe conheço há um bom tempo, né? Um grande amigo, hoje colega de profissão. Poxa, que legal. Eu tenho um imenso prazer de ter tido esse bate-papo com o senhor, né? A gente vai ter o senhor fica lá em casa, né, doutor Lucas? Fica lá em casa, né, Léo? Não, você aqui. Mas a gente vai ter um outro encontro, né? A gente vai remarcar, vai bater esse outro papo novo aí. Tem muita pergunta aí para fazer, mas a gente vai Espero que o pessoal tenha gostado aí. A gente tentou trazer de uma forma leve. E vamos tentar levar para a OAB fomentar mais essa questão. Né? E quem tá acompanhando aí, né? Tem muitas pessoas acompanhando também, interagiram, mandaram mensagens, palminhas, emojis. Poxa, né, que massa. E tal. Então a gente convida o pessoal a continuar interagindo, né? Comentando lá, mandando a pergunta, se inscrevam no canal, Parafraseando o canal. É Papu TV, tá produzindo tudo isso aqui, é a Papu. Muito massa o trabalho da Papu TV. Muito. Isso é a Papu TV ali, ó. Valeu, ó. E não pessoal da Papu TV. Instagram, massa. Tem um careca bonito ali. Papu TV. Aí, conhece o Lex Luthor do direito. Se inscrever nos canais aí da gente. É Papu TV, Parafraseando, Conversa em Foco. Né? E aproveitar, como o Dr. Lucas já falou, o Instagram dele lá, ir lá no direct, tiver Lucas uma dúvida, Neres, procurar. Hoje não tivemos o pastelzinho da Luana, né? Pois mas... Faltou o pastelzinho da Luana hoje. Poxa, logo quando eu venho, vocês vão... Eu vou ter que vir outra vez para comer o pastel. Vou mandar um abraço para Luana aqui. É Luana, né? Luana Pastelaria. Hoje não tivemos o pastelzinho aqui, muito top. O pastel mais um motivo para eu vir de novo. Fica na Coab, né? Eu acho que ela não mandou porque eu vim, cara. Doutor, assim, brincadeira, Luana. Degustação. Gente, é isso. Grande abraço para todo mundo que está assistindo. Abraço, pessoal. Abraço, obrigado. Tchau.